Olá! Em meio à crise sanitária, o governo Bolsonaro busca responder à recessão, reforçando a agenda de privatizações. Na mira do ministro da Economia, Paulo Guedes, a Eletrobras é uma das que enfrenta forte ofensiva e pode resultar no encarecimento ainda maior da conta de luz. Falamos sobre o assunto com o deputado federal Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco, que atua na Frente Parlamentar em Defesa da Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Eu sou Pamela Oliveira e a gente traz isso e muito mais no programa de hoje. Central do Brasil. O Supremo Tribunal Federal determinou que o Ministério da Saúde deve voltar a custear leitos de UTI para pacientes de Covid-19 nos estados da Bahia, Maranhão e São Paulo. A decisão ainda precisa ser confirmada pela Corte. Nesta última semana, o país chegou à maior média móvel de mortes desde o início da pandemia. O editor da newsletter Ponto, Miguel Stedley, avalia a postura de Bolsonaro nesse cenário. Embarque imediato. Um ano depois do início da pandemia, o país alcança os piores índices em número de contaminação e de mortes. É como se não tivéssemos aprendido nada com o ano de pandemia. E, na verdade, o comportamento de Jair Bolsonaro na última semana dá essa ideia. Bolsonaro voltou a atacar as máscaras, atacar o isolamento, só faltou defender os poderes mágicos da cloroquina. Há loucura, mas existe racionalidade nesse comportamento. No fundo, Bolsonaro sabe que fracassou em recuperar a economia porque fracassa em combater o vírus. E sendo incapaz de mexer na economia ou de mexer na saúde, vai apostar na fórmula que já conhece. Vai continuar jogando para sua torcida, para sua bolha e aumentando o número de cargos dos militares. Depois da Petrobras, foi a vez da Secretaria da Comunicação ser entregue aos militares. Sempre que joga nessa fórmula de jogar para sua plateia e para os militares é porque Bolsonaro está acuado. No fundo, ele sabe que fracassou. Isso abre espaço para a oposição insistir na campanha pela vacinação para todos e todas, pela volta do auxílio emergencial com R$600 e no Fora Bolsonaro. Entre os quilombolas, mais de 200 pessoas morreram em decorrência do coronavírus. São mais de 5 mil casos, segundo a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Quilombolas, a CONAC. Em recente decisão, ministros do STF definiram que membros da comunidade quilombola devem participar da construção do plano de proteção às comunidades. Nayata Wani nos conta mais. Trilhos do Brasil. O Supremo Tribunal Federal obrigou o governo a tomar medidas específicas para combater a Covid nos territórios quilombolas brasileiros, além de incluir essa população como um dos primeiros grupos prioritários no plano de vacinação. A ação é fruto da luta dessas comunidades tradicionais, que protocolaram o pedido. Arilson Ventura, da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Quilombolas, a CONAC, explica a importância da decisão favorável do STF às comunidades quilombolas. Nós acabamos tendo vítimas de Covid-19. Se nós fôssemos encarar se existe algum apoio do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais, em relação ao Covid-19, eu dizia que o apoio foi muito pouco frente à necessidade que as comunidades quilombolas têm. De acordo com a CONAC, o índice de mortalidade dos quilombolas é superior à média nacional. Entre as regiões com o maior número de óbitos pelo vírus está o Norte, seguido pelo Sudeste e Nordeste. Giovan de Souza é morador do Quilombo Calunga, em Goiás, e nos conta a situação da pandemia dentro do território. O vírus chegou aqui e a gente está de forma desesperado mesmo, assim, de não deixar o vírus ser transmitido, assim. E eu acredito que os quilombolas têm que ter prioridade na fila das vacinas, assim.
Incapaz de dar resposta à crise, Bolsonaro volta a intensificar a agenda de privatizações que acalma os ânimos dos neoliberais. A Petrobras é uma das que está sofrendo forte desmonte, mas outras estatais estratégicas também estão na mira do ministro da Economia, Paulo Guedes. Mais informações na reportagem de Afonso Bezerra. Nacional. O presidente Bolsonaro é um entusiasta das privatizações e anunciou que vai avançar na venda da Eletrobras. Ele também indicou que pretende mexer no regime dos Correios, que hoje detém o controle total dos serviços postais. O movimento foi efetivado por meio de 2 propostas ao Congresso. Especialistas e sindicalistas analisam que esta agenda neoliberal enfraquece o Estado brasileiro, com os serviços essenciais operando sob lógica do mercado, como avalia a economista Iriana Cadó. A longo prazo, o Estado perde a sua capacidade de ter mecanismos de melhorar o seu orçamento público, a partir do funcionamento das estatais, porque os recursos, os lucros das estatais voltam para o Estado. O caso da Petrobras reacendeu o debate sobre a função social das empresas públicas. Mesmo ao sinalizar intervenção na estatal, o governo Bolsonaro vem autorizando a venda de ativos importantes. Um exemplo é a refinaria Landulfo Alves, na Bahia, negociada com um grupo árabe. Rogério Almeida, coordenador do Sindipetro de Pernambuco e Paraíba, avalia que estas operações só prejudicam o consumidor. Ele não tem o papel social de cuidar do povo. Um exemplo da Petrobras é os combustíveis. Os combustíveis hoje, o governo federal tem poder de atuar e baixar os preços. Se ela for privatizada, isso não pode ocorrer mais. Quem vai regular o preço é o dólar e o preço do barril internacional. Além dos Correios e da Eletrobras, estão na mira do governo as concessões de aeroportos, portos, bancos públicos e parques de conservação. Outra pauta similar é o fim da obrigatoriedade dos gastos mínimos, previstos na Constituição. A medida enfraqueceu no Congresso sob pressão dos parlamentares da oposição. A ofensiva privatista do governo Bolsonaro tem encontrado forte resistência. Frentes parlamentares estão se mobilizando para frear a privatização de estatais que atuam no setor de geração e distribuição de energia elétrica. Jonatas Campos conversou sobre o assunto com o deputado federal Danilo Cabral, que é presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a CHESF. Vamos acompanhar. Entrevista Central. A entrevista central de hoje conversa com o deputado federal Danilo Cabral. Ele é deputado pelo estado de Pernambuco, é líder do PSB na Câmara e é presidente da Frente Parlamentar em Defesa da CHESF. Vamos conversar com ele sobre a tentativa de privatização da Eletrobras pelo governo Bolsonaro. Deputado, muito obrigado pela sua disponibilidade para essa entrevista central. Olá, cumprimentando a todos, é uma satisfação falar com todos vocês sobre um tema tão relevante para o Brasil. Deputado, 2 projetos de leis e uma medida provisória do governo Bolsonaro, entregue semana passada ao Congresso, tentam privatizar a Eletrobras. Por outro lado, temos o Centrão, o centro político que elegeu o presidente da Câmara com muito protagonismo. Esse é um ambiente, digamos, um ambiente ideal para o governo Bolsonaro tentar a privatização da Eletrobras? Essa não é a primeira tentativa de privatização da Eletrobras. Nós já vivenciamos outros momentos, inclusive a nossa frente parlamentar em defesa da CHESF foi criada justamente como uma reação ainda no governo do presidente Temer, quando houve a primeira tentativa de privatização da Eletrobras e, consequentemente, das empresas vinculadas a ela. Nós estamos falando da venda de uma empresa que é uma empresa lucrativa como a Eletrobras, que só no ano passado teve um lucro de 24 bilhões de reais e que o governo pretende vender por pouco mais de 16 bilhões de reais. E isso significa não só a entrega do nosso patrimônio, a quebra da soberania e uma consequência direta na vida das pessoas com o aumento da conta de energia, como foi colocado lá atrás, que vai ocorrer novamente. O que cabe a gente agora é novamente reorganizar as nossas forças, as nossas lutas, para que a gente faça esse embate e novamente imponha uma derrota ao governo. Essa tentativa de privatização tem mais a ver com um alinhamento do Paulo Guedes, do ministro Paulo Guedes, que é literalmente privatista, ou tem a ver também com a conjuntura favorável ao governo na Câmara? Eu acho que o governo, isso é um fato, como você coloca agora, Jonas, é importante, o governo deu
se é que podemos dizer, uma certa arrumada na sua base política dentro do Congresso Nacional. Porque no início do governo do presidente Bolsonaro, a gente viu que o presidente estava estabelecendo um diálogo com a Câmara e com o próprio Senado, muito em cima de eixos de frentes parlamentares, de setores específicos que se organizavam, e ele viu que teria dificuldade de tratar temas que teriam que ter um entendimento da média do conjunto do Congresso, e a partir disso ele montou a base política, e o principal aliado que ele montou foi justamente o Centrão. A gente viu isso agora nos resultados tanto da Câmara como do Senado da própria eleição. Então a gente vai ter, e isso é uma coisa que exigirá de nós uma capacidade maior de mobilização da sociedade, nós vamos ter dentro do Congresso Nacional um ambiente favorável a tocar essas pautas. Não é só a pauta das privatizações, a pauta da retirada de direitos, dos cortes das políticas públicas, ou seja, do que a gente chama do desmonte do Estado brasileiro. O tripé para que a gente possa impor uma nova derrota ao governo, que é, primeiro, a nossa unidade, a unidade do nosso campo político, das diversas frentes parlamentares que nós temos dentro do Congresso Nacional. Não é só de Chesf, da Eletrobras, de Furnas, ou seja, nós temos 6 ou 7 frentes que militam nesse ambiente, que precisam garantir a nossa unidade. Essa unidade se reverberar na nossa base política, garantir a resistência e a luta. É isso que vai fazer o governo, mais uma vez, sofrer uma nova derrota. E o presidente Bolsonaro entregou a medida provisória 1031 diretamente no Congresso. Um gesto político, digamos, de dizer que realmente tem intenção de privatizá-la. O senhor é presidente da Frente Parlamentar de Defesa da Chesf, que é uma subsidiária da Eletrobras. Para a população entender, qual o impacto para a população do Nordeste, o senhor é deputado do Nordeste, da privatização da Eletrobras na Chesf? Vender a Eletrobras é a gente entregar para o privado a condução de toda a política energética do Brasil. Nenhum país civilizado desenvolvido do mundo faz isso, que é questão de soberania. Quando a gente fala em vender a Chesf, eu digo que a gente vai entregar ao privado a chave da caixa d'água do Nordeste, porque o Rio São Francisco significa isso. Vender a Chesf significa vender o Rio São Francisco, que é o principal ativo da nossa região. São Francisco é responsável não só pelo desenvolvimento econômico, com a água que chega para a irrigação, por exemplo, para a futricultura irrigada do São Francisco, mas ele é responsável pela sobrevivência, e é isso que a gente quer garantir, de 12 milhões de nordestinos que, com a obra da transposição do São Francisco, não terão a certeza se a água que está vindo do São Francisco chegará às suas casas. Então, vender a Chesf é você entregar essa caixa d'água, a chave, para um privado, a partir da sua lógica de busca do lucro, administrar essa água. E aí a gente não vai ter certeza se ela vai ter, orientando o seu uso, o interesse público. E a oposição já reagiu. O PDT ajuizou no STF uma ação direta de inconstitucionalidade contra a MP de Bolsonaro. Há alguma expectativa do julgamento dessa ADIM ou virão mais ADIMs da oposição? Na outra vez que se tentou privatizar a Eletrobras, nós fomos também à Justiça e tivemos do próprio Supremo uma decisão importante. Primeiro, que para vender tinha que ser passando pelo Congresso Nacional, porque o governo queria justamente fazer um movimento exclusivamente através de medida provisória. No nosso entendimento, essa medida provisória ela não preenche os requisitos que fundamentam a medida, que é urgência e relevância. E agora, uma paradinha na cultura. A luta camponesa no Brasil contra a ditadura militar e as ameaças de despejo é pano de fundo da dica de hoje. Vamos saber mais com a jornalista Cida Alves, que fala da Paraíba. Parada Cultural. Olá, a banda Baiana System lançou, neste mês de fevereiro, a canção Reza Forte. No seu epílogo traz versos da Cantata para Lagamar, que é uma peça musical produzida em 1979 pelo maestro José Alberto Kaplan e pelo escritor Valdemar José Solha. As cantatas geralmente têm um tema sacro, mas eles quiseram inovar e trouxeram um tema social das lutas camponesas para essa cantata, com uma estética da cultura nordestina, o chachado, o baião, a literatura de cordel. Escutem, tá nos streams do YouTube. Fica aí a dica para você ouvir esta semana. E anota mais uma informação importante. Na terça-feira, 2 de março, às 3 da tarde, a Frente pela Vida está convocando um ato em defesa do SUS, da vacinação universal e da democracia. Para saber mais, acesse o site frentepelavida.org.br. O Central do Brasil termina aqui. Até amanhã.
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.